A raça que transformou a humanidade em pet. A Analog Horror que coloca o ser humano pra mamar no chinelo. Tá deixando meu like aqui do Viralcast. Gostoso. Vamos de play. Um tempinho atrás, na verdade um tempão, eu falei de um livro chamado All Tomorrows. Nele tem um personagem, ou personagens, que chamaram a atenção de todo mundo. Essa musiquinha de fundo de No I'm Not Human. Mano, esse é um jogo que eu tenho que rejogar com mais atenção. Eu joguei ele não com falta de atenção, mas eu joguei ele tão rushado, que meio que, sei lá, eu meio que não absorvi nada do bagulho. Eu tenho que jogar de novo. Mesmo motivo do M e do Judge Holden. A crueldade. Só que diferente do Judge Holden e do... Cara, eu queria ver um vídeo sobre esse maluco aqui, hein, mano. Falam que ele é o humano mais sádico das literaturas. Ele é um dos maiores vilões, mais perturbadores que existem. Eu quero muito ver um bagulho desse cara aqui, velho. Eles não são cruéis por serem maus. Eles creem que nada do que fazem é imoral ou Fala do Zedinho aí, é Sofia, só o fala. básico do universo. O que pra nós é maldade, pra eles é só mais um trabalho, mas não impede de ser cruel ainda assim. Olá, amante do terror. Olá. Eu sou o Viral e hoje eu vou te apresentar aos Kill, a raça mais cruel do universo. Primeiro vamos falar um pouco do All Tomorrows em si. Certo dia, o autor chamado Cevdet Memekosman, eu nem sei se é assim que pronuncia. Caralho, mas você cozinhou na pronúncia, pai. Certo dia, o autor chamado Cevdet Caralho, mano, ele cozinhou, se não for assim tem que ser a partir de hoje. Lançou a braba. Eu nem sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Um escritor turco pensou que seria interessante escrever um livro sobre o possível futuro da humanidade. Tá aí o motivo do nome All Tomorrows. Esse livro se passa 1 bilhão de anos no futuro, quando teoricamente o Sol iria explodir ou virar uma gigante vermelha, não lembro. Mas nesse futuro, a humanidade ainda tá viva, só que super populosa. Tem tanta gente no mundo que não cabe mais ninguém, levando... Oxi, tá acontecendo... Mano, vocês já foram pra São Paulo, fi? São Paulo não cabe mais. Guys, já deu. São Paulo já deu. Já deu o que tinha que dar, mano. Na moral, não cabe mais ninguém. E continua indo gente pra aquela porra. Não dá mais. Em consideração que a humanidade ainda vai continuar expandindo mesmo 1 bilhão de anos depois. Nesse tempo, a gente já tem tecnologia suficiente pra viajar pra outros planetas se a gente quisesse. Pô, lá vem mesmo, paulista não para de gozar, mano. Paulista só sabe fazer 2 coisas na vida. Não, fica quieto. E também colonizar. Fizemos isso com Marte, enviamos bilhões de pessoas pra lá. Anos depois, aconteceu uma guerra interplanetária entre a Terra e Marte. Uma guerra sem precedentes que ficou pra história, onde humanos e marcianos lutaram. Mas depois da guerra, veio uma era de paz. Então, por volta de 5.000 anos depois, surge um novo tipo de humano geneticamente modificado. Esse humano tem um intelecto ainda mais superior por causa de um cérebro maior. E essa espécie conseguiu colonizar não só o sistema solar, como toda Se for seguir essa lógica de que cabeça grande, cérebro grande era pra ser mais inteligente, era pra eu ser um gênio, moleque. Eu tenho uma estrutura corporal de violão, tá ligado? Mas não é um violão porque eu tenho a cintura fina e um rabão bacana, não é isso não. O meu violão, ele começa da cabeça. Então eu tenho a cabeça, o pescoço, que o pescoço é fino e longo, e tem o barrigão, que eu tenho a pança daquelas, tá ligado? Então o meu violão, ele é barrigão, cabeção, pescocinho, panção. Era pra eu ser um dos maiores gênios da atualidade, meu irmão. E eu tô aí, ó, sendo um imbecil. Via Láctea. Então o problema de superpopulação foi completamente resolvido, se não evitado pra sempre, já que teriam milhões de planetas colonizados por esse novo humano chamado Povo Estelar, ou Star People. Só que nem tudo são flores. O povo estelar foi investigar um planeta e descobriram uma raça extinta de dinossauro, chamado Ponderavis pandora. Essa espécie tinha ossos baseados... Nossa, isso daqui é Spore. Meu Deus, criaram essa porra no Spore. Nossa, isso aqui é muito Spore, cara. Em cobre e 3 membros, totalmente alienígena. Só que o povo estelar viu um bem diferente. Um Ponderavis pandora com a estrutura óssea baseada em cálcio e com 4 membros. Tá, o que isso significa? Significa que é impossível uma mutação dessas acontecer de forma natural. Alguma coisa mudou esse Ponderavis de forma artificial. Ou seja, existia uma raça por aí com tecnologia e discernimento suficiente para fazer modificações genéticas em espécie. Ou uma raça por aí
que transou com a raça que tem ali e nasceu isso aí, né? Dá pra fazer no sexo também. A ponto de conseguir transformar Na base da gozada. ossos baseados em Esse cobre vídeo vai cair, tá? 2 minutos já tô falando essas coisas, esse vídeo vai cair. em ossos baseados em cálcio. Era uma evolução artificial. E se a raça que fez isso fosse hostil, spoiler, ela era, eles precisariam de um Cara, armamento eu tô sentindo um cheiro de esgoto. Se algum esgoto tivesse transbordando aqui em casa. Não sei, tô sentindo. errado, porque uma tecnologia dessas era sem precedentes. Então, o povo estelar produziu várias armas que literalmente vindo de poderiam você? destruir planetas e fazer estrelas entrarem em colapso para sempre, só para garantir que quem quer que fosse essa espécie não iria sair viva se tentasse alguma coisa. Uma pena que eles estavam redondamente enganados. Eles teriam que ter se amado muito, muito mais. Isso porra. antes de conhecer os Kill. Os Kill são uma espécie de insectoides que têm mente colmeia, ou seja, todos pensam em uma única mente. Eles têm asas e uma cauda que usam para manipular objetos. Os olhos são protuberantes para os lados, meio vesgos. O torso tem o mesmo tamanho do que de um humano, mas a cauda faz o tamanho dele em si. Essa estrutura de cabeça e de olho, pra mim, é o ápice da evolução. Principalmente se você tem essa estrutura de olho que você consegue movimentar ela, tá ligado? Você tem uma cabeça assim, não precisa ser uma cabeça muito grande, o suficiente pra você ter nariz, olho, boca e olhos. E aí, essa estrutura do olho assim, ó, você consegue mover, tá ligado? Pra qual lado você quiser. Isso daqui pra mim é evolução pura, tá? Vocês vão me desculpar, mas isso aqui é evolução pura. 5 ou É feio? Muito. Mas é muito útil. 6 vezes maior que um. Mas eu acho que você quer saber o que aconteceu com o povo estelar, não é? Com todas aquelas armas, você pensa que pelo menos a batalha foi equilibrada. Só que não foi bem assim. Os Kill tinham uma tecnologia muito mais avançada do que o povo estelar poderia imaginar. Logo, as armas seriam também muito superiores do que as que eles tinham, que, lembrando, poderiam destruir estrelas. Conclusão? Foi um massacre unilateral. Os Kill esmagaram, esmigalharam, brutalizaram o povo estelar, sem dó nem piedade. No livro tá descrito desse jeito. Em menos de 1000 anos, todos os mundos humanos foram destruídos, despovoados ou, pior ainda, alterados. Apesar do 1000 anos? Caralho, deu pra viver uma galera. Ô, 1000 anos dá pra crescer geração, formar geração, morrer geração, criar uma nova. Porra, os caras deram até tempo pros caras sonhar. armamento fervoroso, as colônias nada puderam fazer contra os inimigos com 1 bilhão de anos de idade, exceto por alguns lampejos de resistência herege que foram rapidamente esmagados. Caralho. Essas resistências hereges foram de uma única colônia, que por milagre conseguiu repelir não só uma, mas 2 investidas dos Kill. O problema é que os Kill não desistem fácil, e na terceira investida, essa colônia caiu. Sabe o que aconteceu com eles? Isso aí que você tá vendo na tela. Os Kill usaram a sua tecnologia de manipulação genética para transformar todas as pessoas daquela colônia em cubos de carne de não mais que 1 centímetro de altura. Acha que tá pouco? Os Kill também. Então, eles mantiveram a consciência e a sapiência dessa colônia. Ou seja, eles sabem que estão vivos e sabem que agora não passam de um mero filtro de resíduos vivos. Então vão viver em uma agonia eterna até que morram. Sim, eles podem morrer. Os Kills pelo menos fizeram o favor de não deixar eles imortais, apesar deles conseguirem se reproduzir. Caralho, o cu é cruel de forma demais. sexual. Agora, quanto tempo Cu que cruel eles da duram? porra. Depende. Se eles recebem bastante comida, no caso, o lixo Os caras alimentam eles pra eles continuarem. Ah, lixo dos não. Kill, eles podem viver entre 40 e 70 anos. Mano! Imagina você viver desse jeito por 7 décadas. Pois é, os Kill fizeram isso sem um pingo de dó. Eles não têm simpatia ou empatia por nenhum ser além deles mesmos. Quem dirá com lixos que ousaram resistir a eles? Essa foi a colônia que mais se ferrou. Mas o que aconteceu com as outras? Todas as colônias de humanos que sobreviveram aos ataques dos Kill foram alteradas geneticamente. E acredite, esse é o pior destino possível, pior que a morte. Por exemplo, os hedonistas. Esses aí, os Kill transformaram em Mano, a pets. galera tem essa mania de comparar o pior destino do mundo com a morte, sendo que a morte deveria ser um dos melhores destinos pra você que não quer sofrer, né? Calma, pelo amor de Deus, não tô falando de suicídio, depressão, esse tipo de coisa. Tô colocando numa situação hipotética de um analog horror creepypasta desse aqui, tá? Pelo amor de Deus. O que é melhor? Você virar um cubo de carne, como se fosse um tijolo, tá ligado? Que a galera vai colocar pra você virar
uma casa, uma passarela, ou morrer. Tipo, o processo da morte pode ser algo horrível. O processo da morte pode ser algo horrível. Agora, o fato de você ter morrido significa que você não vai ter que... É que eu tenho que prestar atenção no que eu vou falar. Você não vai sentir mais dor, né? Você não vai virar um cubo de carne por 7 décadas. Você vai só, tipo... Tipo, pra mim, o destino de qualquer tortura, tá ligado? Qualquer filme de terror, essas porra aí, a morte é a melhor opção. É tipo, eu sempre falo quando eu vou ver filme de zumbi. Ah, você sobreviveria? Me matava. Melhor que virar um zumbi, mano. Sim, que nem cachorrinhos. E eles deixaram eles por aí pelo planeta, um planeta paradisíaco em que eles podem correr. E nesse mundo, eles são os únicos animais que existem. Lembrando que antigamente eles costumavam ser seres humanos, agora reduzidos a animais de estimação da raça mais cruel do universo. Essa brincadeira dos Kill durou mais ou menos uns 14 milhões de anos. A essa altura, você já deve ter percebido que essa raça morre de velhice. O que eu falei aqui não se aplica à nossa realidade, tá bom? E por causa da tecnologia deles, são capazes de viver para sempre. Isso até encontrar uma raça mais forte. Não, para de graça aí, mano. 14 milhões de anos depois, para de pesar o clima. Que já deu que tinha... Pô, ficar pesando a porra do clima. Não pode ver uma oportunidade de pesar a buceta do clima que quer pesar essa porra. Dado com aquela galáxia, então resolveram partir para próximo. E todas as mutações genéticas que costumavam ser os humanos, eles só deixaram para trás. Esses seres que eles abandonaram ficaram conhecidos como novos humanos. Raças totalmente quebradas, sem consciência, muito menos sapiência, que só existiam, tipo os Blind Folks, Bone Crushers, Finger Fishers, Flyers, Mano, que porra! Hand Flappers, Insectophagi, Lizard Herders, Loopsiders. Cara, parece os titãs de Attack on Titan, não parece? Isso aqui parece um titã de Attack on Titan, mano. Flyers, olha lá. Hand Não, isso aqui... Porra! Flappers. Caralho, fizeram o cara com cachumba. Insectophagi. Meu Deus, o tamanho da piroquinha. Lizard Herders, Loopsiders, Mantelops, Parasitas, Predadores, Presas, Spacers, Striders, Titãs e Vermes. O cara é uma piroca. Caralho, fizeram uma piroca. Mano, o cara que fez os desenhos dessa porra aqui tava sentando em alguma coisa no dia, não? Predadores, Presas. Esse cara tava sentando em alguma coisa nesse dia. Spacers, Striders, Titãs e Vermes. Meu Deus! Essas são todas as espécies dos novos humanos. Só que a humanidade já provou que consegue sim sobreviver em situações difíceis, até mesmo que parecem impossíveis. Aqui você pensa que ferrou, a humanidade já era. Só que é aí que você se engana. Milhões de anos se passaram e a humanidade não só não morreu, como evoluiu mais uma vez. Cada uma das espécies que não foram extintas viraram versões aprimoradas, e a maioria ganhou sapiência mais uma vez. Ainda mais do que os povos estelares tinham. Nossa, isso é spoiler. Até tinham uma inteligência comparadas aos Kill. Os asteromorfos, os gravitais e as novas máquinas foram seres que conseguiram esse feito. Eles, junto de outros, tipo os titãs e o povo modular, que são evoluções dos coloniais, todos eles se juntaram em um único grande império, espalhado por toda a Via Láctea. E isso milhões de anos depois do abandono dos Kill. Várias outras galáxias se juntaram à Via Láctea, expandindo ainda mais aí, o império. A vida sempre encontra um meio. Quem vai pegar... Ah, todo mundo vai pegar referência, tá? Aumentando a tecnologia. Todo mundo já viu Jurassic Park hoje em dia, né? Como se eu fosse um filósofo. Por consequência, o armamento. Isso para a batalha final contra os Kill. Eles retornaram depois disso tudo, só que diferente do que foi com o povo estelar, agora eles tomaram uma coça. Lembra do que eu falei aos 2 minutos atrás sobre eles encontrarem uma raça mais forte? Então, essa raça é a humana. Tudo bem que eles venceram de primeira, mas o erro deles foi não ter acabado com tudo antes de deixar que os humanos evoluíssem de novo. Esse simples gesto de ir embora foi o que causou a ruína dos Kill. Eles foram extintos, subjugados, escravizados e trazidos para um destino estranho, marcando assim o fim de uma era de terror protagonizada por conquistadores de galáxias. Mas afinal, o que são os Kill? Que nem eu disse, eles são uma raça de insectoides que tem uma mente colmeia. Nenhum pensa por si. Todos são ligados por uma única consciência. Essa raça não envelhece nunca e foi isso que permitiu que eles se aprimorassem até ficarem praticamente invencíveis. Ou pelo menos se acharem.
assim como se acham os arautos do futuro. No livro, diz o seguinte: com quase 1 bilhão de anos de idade, a espécie alienígena conhecida como Kill eram nômades galácticos, viajando de um braço espiral para outro em migrações que duravam épocas inteiras. Poderosos como deuses, os Kill se viam como arautos do futuro. Com essa capacidade de controlar o mundo material, assumiram uma missão religiosa autoimposta de remodelar o universo conforme viam adequado. Os Kill agem como nômades intergalácticos com uma missão religiosa, indo de galáxia em galáxia rumo a alterar o universo de acordo com os meios deles, com o que eles acreditam que seja o correto, não importando as mortes, a destruição e o sofrimento. Isso tudo é irrelevante. Eles alteram e distorcem qualquer espécie de acordo com a proporção do crime que ela cometeu. O crime mais grave que alguma pode cometer é resistir a eles, tentar lutar de volta. Isso é imperdoável. Caralho, é isso que você faz quando você cria uma consciência intergaláctica e chega ao topo da evolução humana? Tu começa a instaurar uma ditadura no universo inteiro? Aconteceu com os coloniais. Meu Nesse caso, Deus! então, se ninguém resistir, não acontece nada, né? Pois é, não é bem assim. Ao menos não se você não for consciente. Ao menos não se você não for sapiente. Sim, você ser sapiente para um Kill é a mesma coisa que cometer um crime, porque para eles não tem sentido outras espécies terem sapiência. É como uma afronta à Tá proibido ser inteligente nessa porra também. Pode nada. Daqui a pouco não tá podendo nem gozar. própria ordem natural do universo. Um crime contra o cosmos. Eles enxergam a sapiência como uma praga herética que, se não fosse controlada, acabaria com tudo. A única raça consciente que deve existir são eles. A punição por ser sapiente não é tão pesada quanto resistir. Era mais leve, mas ainda assim era bem humilhante. Tipo o que aconteceu com os hedonistas. Ser transformado em meros pets. Os Kill alteram as espécies conforme eles acham necessário. E claro, se elas forem sapientes, eles retiram essa dádiva delas. Não se sabe ao certo como eles fazem as modificações genéticas, não é descrito no livro, o que faz ficar bem mais misterioso. Não acho que seja algum tipo de poder estilo Dr. Manhattan, de alterar a matéria. Nossa, Dr. Manhattan tem um potencial de filme tão bom, só que o filme do Dr. Manhattan é tão ruim. Meu Deus do céu, é tão ruim, só que tem um potencial de ser tão bom. Era só movendo a mão, mas é uma tecnologia tão ferrada que aos nossos olhos pareceria magia. O lance é que os Kill brincam de Deus, eles que decidem o que você vai ser, eles que decidem como você vai agir, como vai parecer, se vai parecer alguma coisa, se vai ter livre-arbítrio ou não, se vai ser consciente ou não. Por isso que no livro diz que ele se parece com deuses, porque só deuses teriam tanto controle sobre outrem desse jeito. É bem assustador. Mas os Kill são maus mesmo? Não, eles não são. O que acontece é que eles agem em prol de uma vontade maior que eles mesmos impuseram neles. É uma religião autoimposta, onde eles são a força superior, enquanto as outras espécies devem ficar na inferioridade. E você ser sapiente é um crime. Os Kill são narcisistas, prepotentes, arrogantes e cruéis, mas não são maus. E eu tava até conversando com a Uni sobre isso. É interessante ver como que cada vilão tem uma motivação diferente pra ser cruel. Os Kill são cruéis por serem arrogantes e se acharem os seres mais superiores do universo. E o foda é que eles são! Eles são, porque eles podem fazer tudo isso, tá ligado? Eles podem fazer a putaria que eles quiserem, então tecnicamente eles são, né? Eles podem fazer isso. Apenas eles têm o direito de ser sapiente. E nenhuma outra raça tem esse direito ou sequer de tentar resistir. Se enxergam como deuses, arautos divinos do futuro. E aqueles que vão remodelar todo o universo de acordo com o que eles acreditam. Sempre de Cássia mandou R$5. Ao dízimo. E aí, grandão? Como tu tá? Grandão, obrigado, mano. Eu tenho 85, obrigado por reconhecer. Tô bem, e você, mano? Você tá bom? Valeu pelo 5. São tão prepotentes que criam uma religião deles mesmos, culpa do onde capitalismo. eles são os fiéis e os deuses ao mesmo tempo. O M, por exemplo, é cruel por causa do ódio que ele sente pela humanidade. É uma raiva tão intensa que não dá pra descrever em palavras, nem mesmo com matemática. E por causa desse ódio, que ele fez o que fez com os personagens de I Have No Mouth and I Must Scream. E o que o Nossa, levou... tá aí um bagulho... Nossa, viado, tá aí um Analog Horror que eu tenho que ver. Guys, eu tenho que ver muito esse Analog Horror, né? Eu tenho que ver esse Analog Horror e o catálogo do Mandela. Eu já separei pra poder ver esses dois, inclusive. Eu vou ver, tá? Eu prometo que eu vou ver. A rapaziada pede muito pra eu ver. A extinguir tudo que é humano no planeta. Já o Judge Holden é cruel porque
é mau. Outra lore que eu queria muito ver. Ué, não é o que eu tô pensando, é? O cowboyzão lá? Ele não tem uma grande motivação como o Skill. Você não ou o viu, Emo. nunca vi. Ele é mau porque É ele mesmo. isso não torna ele um vilão ruim. Na verdade, não ter uma motivação é o que torna ele um bom vilão. Não é necessariamente ter um passado terrível ou uma doutrina. Às vezes, os monstros já nascem como monstros. Eu vou dar um exemplo de O Incrível Mundo de Gumball, que é o que eu consigo pensar agora. Tudo bem que Caralho. é um desenho, mas ele aborda assuntos interessantes que dá sim pra abordar aqui. E um deles Não é o Analogue fato York? de Ai, foda-se, Analogue York. Vocês entenderam, algumas bucetudos? pessoas já terem Seus nascido ruins, bucetudinhos. sem precisar ter uma criação conturbada. Margaret Robinson. Ela é Essa uma mulher é ruim, tá? Puta que... Mano, essa mulher, ela é o demônio em pessoa. Eu diria que até o Sr. Robinson é mais legal do que essa porra aqui, mano. mulher que simplesmente não tem coração e desde a infância já cometia atos cruéis, tipo deixar o irmão se afogar ou colocar fogo no prédio. O Darwin tenta a todo custo provar que ninguém nasce mal. Em pelo menos um momento da vida, ela já deve ter sido feliz e boa, mas por causa de algum trauma ou algo assim, acabou ficando desse jeito. Mas o próprio Sr. Robinson diz que a vida da Margaret foi tranquila. Nada aconteceu pra ela ser desse jeito. Então por que Ela- casou com uma puta dessa aí, véi? Caralho, tanta gente no mundo de Gumball, por que casa com uma porra dessa? Simplesmente é. E o Darwin só se dá conta disso depois que ele se engasga, pede ajuda pra Margaret e ela sorri. A possibilidade de ela deixar uma criança morrer na frente dela sem fazer nada de propósito faz ela feliz. Analogue... Peraí. Então, pra resumir, os Analogue Horror de... Quer dizer, ARG, Creepypasta... Nem historinha de terror, nem quer dormir. De Sra. Robinson? Seria pica, tá? Kill são cruéis por causa da própria doutrina. O M é pelo ódio. E o Judge Holden é por ser mal de nascença mesmo. Que nem Margaret Robinson. Você já leu Autumn Morals ou já viu em algum lugar? De preferência que seja pelo meu vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você acha do livro e também o que acha dos Kill. Apesar de não ter tantas informações sobre eles, eu acho que são um conceito interessante de se conhecer, no mundo da ficção, claro. Agora um salve para os abençoados que se tornaram membros. Se você quiser ter o seu nome aparecendo nessa lista que tá passando aqui na tela, assine um membro Benção do Emissário VQ ou Benção de Nyarlathotep. Totep. Os Ô, Viral, se você me mandar um salve no comentário desse vídeo que eu tô postando agora, eu viro membro, pra sempre. O resto da vida. benefícios são ter o seu nome aparecendo, ter o selo do lado do seu comentário e ter acesso aos vídeos de forma antecipada. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, paizão! Ô, peraí. Payday. Mano, vídeo bom, hein, velho? Ô, na moral, o Viralcast, ele é um dos melhores quando o quesito é contar história de terror. Ele tem uma vozinha tão gostosinha, tão... Ninguém quer... Mano, tem que parar de fazer essa porra, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, guys. Vídeo do caralho.